Olá pessoal, que bom estar com vocês de novo por mais um semestre, para mais uma jornada nos estudos linguísticos e da nossa língua portuguesa. Nossa disciplina desse semestre é Semântica e Pragmática. Ela está dividida em 5 unidades para a gente poder tratar melhor desses conteúdos. Vocês vão ver que o manual de vocês é bem pequenininho, mas ele é bem denso, tem bastante coisa, né, nessas poucas páginas desse manual. Então eu queria convidar vocês a lerem o plano de ensino, a divisão, não é? Nesse semestre nós vamos fazer, como sempre, né, 2 atividades à distância e uma presencial, sendo que a nossa atividade à distância, a primeira vai ser um projeto de pesquisa, a segunda vai ser um questionário todinho com questões objetivas e a terceira atividade vai ser um artigo. A gente vai, ao longo do semestre, se comunicando. Nós temos também nossas as web aula Tirar Dúvidas, onde nós vamos poder ter um contato mais próximo para poder esclarecer dúvidas e também encaminhar questões relativas às atividades avaliatórias, tá bom? Vamos começar então o nosso conteúdo, meus queridos. Vamos começar agora com a aula 1, nossa unidade 1, a questão do significado. O que é o significado? O que a gente pode entender por significado? São 2 questões que movem os estudos da semântica, não é? As possíveis respostas para essas 2 perguntas vai depender, evidentemente, das lentes que usarmos. E é por isso que vocês observaram que no livro de vocês têm semântica enunciativa, semântica formal, semântica cognitiva, e você deve ter ficado um pouco assustado com toda essa nomenclatura. Acontece que, de fato, conforme a perspectiva teórica que você adota, os mesmos conceitos acabam sendo tratados de formas diferentes, às vezes ligeiramente diferentes e às vezes radicalmente diferentes. E é isso que vamos ver ao longo deste curso, ok? Vamos lá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui comigo no primeiro slide, em que a gente tem algumas possibilidades, não é, de perspectivas a serem adotadas. Nós temos os naturalistas, os convencionalistas, cada um deles concebendo a linguagem e a relação entre o ser humano, a linguagem e o mundo de forma diferente, não é? Da mesma forma, o Frege, um matemático, nós vamos trabalhar bastante as noções postuladas por esse matemático. Na verdade, ele é um filósofo e matemático, mas as ideias dele tiveram uma contribuição imensa para essa área da linguística, tá? E o John Lyons também, um linguista que também tece algumas considerações acerca do significado e de como alguns conceitos são vistos no ponto de vista da corrente que ele segue. Então vamos lá. O Frege postula que o significado é uma entidade composta de 3 partes: o sentido, a referência e a representação. O significado linguístico, então, é constituído de apenas 2 partes: o sentido e a referência. No caso das palavras, dos sinais, a referência diz respeito a cada um dos objetos a que nos referimos. Por exemplo, a palavra livro, né? Ou a referência livro. É qualquer um dos objetos que, dentro da nossa concepção de mundo, caiba no conjunto do que chamamos de livros. Ou seja, um objeto do tipo livro. Assim sendo, a referência estabelece-se numa relação entre língua e mundo, mais precisamente na relação entre uma palavra, um sinal ou ainda um objeto do mundo. O sentido, ao seu turno, é uma forma linguística da gente apresentar um referente, ou seja, uma forma de apresentarmos um objeto. Por ser uma forma linguística, o sentido é necessariamente comum a uma comunidade linguística. Então, porque ele não pertence apenas ao indivíduo. Então, com isso, a gente vai chegar à conclusão que a referência é algo pessoal, né? Tá ali no âmbito da relação língua, o ser, a língua e o mundo. Já o sentido, ele é algo construído na coletividade, né? Não dá para pensar nessa coisa tão individual. Podemos, por exemplo, apresentar o objeto casa como uma construção destinada à moradia, ou como lugar onde residem pessoas. Essas 2 formas de apresentação do objeto casa são os sentidos da palavra casa.
Mas podemos também apresentar o mesmo objeto, como prédio, lar, residência. Essas 3 outras formas de apresentação também são outros sentidos da palavra casa. O sentido, como você pode perceber, é comum a uma comunidade linguística porque essa comunidade o assume como pertinente e não tem dificuldade para entendê-lo. Para a gente ter uma ideia dessa representação, tentei esquematizar assim. Essas noções de significado, referência e sentido podem ser resumidas por essa fórmula. O significado é igual ao sentido mais a referência. Mas veja que quando eu coloco a referência, a imagem pictórica de uma casa, eu queria que vocês entendessem que nós não estamos falando de uma representação pictórica, tá? Estamos falando de uma representação mental. É que eu não tenho como projetar graficamente uma representação mental, não é? A não ser de uma forma pictórica. Mas então você tem ali o signo casa e o significado. Os 2 elementos que compõem, não é, o signo linguístico. E aí, dentro de significado, você tem o sentido, construção destinada à moradia, o lugar onde residem pessoas, um prédio, um lar, enfim, várias outras possibilidades. E a referência como aquela imagem que simbolicamente representa a tua representação mental de casa. Já o John Lyons, em 68, sistematizou uma outra noção de significado que difere um pouquinho, mas não está muito longe dessa noção do Frege. Ele sistematizou essa outra noção ao afirmar que o significado semântico é composto de sentido e denotação. O linguista mostra que o sentido de que Frege tratava interessa a semântica, mas a referência interessa a pragmática, porque diz respeito a entidades específicas que só reconhecemos por meio do contexto de enunciação. Se a gente considerar esse enunciado de número 2 aí, o livro está sobre a mesa, famosinho, né? The Books on the Table, refere-se ao único livro do mundo, ao livro específico que é citado no contexto de uso. E é isso que particulariza, é o contexto de uso que particulariza os seres e os objetos. Para a gente complementar essa noção de sentido e complementar de significado, Lyons assume a noção de denotação presente no trabalho de Platão. A denotação de uma palavra, então, é o conjunto de todos os elementos aos quais a palavra pode fazer referência. Assim sendo, o termo livro não denota um livro específico, mas sim qualquer livro do mundo, qualquer um dos objetos que caiba no conjunto dos livros. Mas, na sentença, no enunciado 2, vejam que eu tenho ali o livro. Esse determinante o especifica, esse o livro, essa expressão, não denota um objeto qualquer, não é? Um objeto específico, perdão, mas qualquer objeto do conjunto dos livros. Essa noção de denotação é interessante porque nos permite falar de livros em geral e não apenas de livros em específico. E aí acontece que depois da reformulação de Lyons, justamente porque cada pessoa pode ter uma representação mental diferente do que seja cada um desses elementos, né? Então, o que é livro para você pode não ser a mesma coisa para mim. Por exemplo, até uma edição cartoneira, uma produção artesanal, eu vou chamar de livro e você não vai chamar de livro. Você vai chamar talvez de scrapbook ou coisas do gênero. Bom, após a reformulação do Lyons, essa noção de significado, então, passou a ser definida pela equação 3. Significado é igual a sentido e mais denotação. A denotação, na verdade, está composta aí por 3 imagens de casas, inclusive uma está de ponta cabeça, né? Diferentes, inclusive, essas imagens, porque elas correspondem à tua representação mental de casa, não só a tua, mas a de qualquer pessoa no mundo, né? De qualquer falante. E do lado sentido continua sendo todos aqueles possíveis, né? Construção destinada à moradia, lugar onde moram pessoas, prédio, lar, residência, etc. Essas considerações todas se enquadram no escopo daquilo que vamos chamar de semântica formal. Na unidade 2, a gente vai ver essa vertente. Então, pessoal, para a gente ter uma ideia, essa questão do significado ela é bastante abrangente, ela é bastante extensa. Isso é só um apanhado bem resumido que eu fiz para vocês. A gente vai continuar tratando dessa questão da referência na próxima aula, né? Que também é outro assunto bastante extenso. E
Eu fico por aqui esperando que nos encontremos então no próximo encontro para tratar da referência e seguir adiante com os outros tópicos da semântica. Até mais, pessoal!